Voltamos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje a saúde, a prevenção, né, nos conectam. 35 anos de URC, mais um episódio maravilhoso para nossa conta. Estamos contando essa história e hoje um episódio diferente, um episódio especial. É o mês em que olhamos com muito mais atenção para a saúde da mulher. Outubro Rosa é o mês, estamos em outubro. E lembramos que o diagnóstico precoce ainda é a forma mais poderosa de salvar vidas. Neste episódio do podcast da URC, destes 35 anos, nós vamos falar sobre o câncer de mama, com duas médicas que têm um olhar técnico, mas também o coração atento aos cuidados, né? Eu tenho o prazer de receber elas, duas médicas, para falar sobre isso. E ele também está aqui. Vou apresentá-lo depois. Primeiro vou apresentar ela, que é da casa, doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovares. Doutora, que prazer lhe receber, tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Mano. É um prazer estar aqui. A gente vai conversar um pouco sobre a saúde das mamas, a importância, né? Mostrar para as mulheres e os familiares que são também devem estar muito interessados na saúde das suas mães, irmãs, esposas, né? Filhas. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, doutora, prazer lhe receber. Ao seu lado, você tem, pelo que eu vi, uma grande figura. Sim. É uma personalidade. O que estão falando dela para mim é uma personalidade. Tenho o prazer de receber a doutora Marcela Brizighelli Scheffer. É isso, doutora? Acertei todos os sobrenomes? Tudo certinho. Doutora, que prazer lhe receber. Muito obrigada, Mano. Muito obrigada, Domingos, Alessandra. Parabéns à URC pelos seus 35 anos de atividade aqui, ajudando a população de Criciúma a ter uma saúde melhor. É um prazer muito grande, me sinto muito honrada com esse convite. Obrigada. Doutora, prazer lhes receber. E ele que falou que não ia falar. Ele, cheio de histórias. O homem que mais tem histórias de Criciúma, doutor Domingos. Que prazer recebê-lo, doutor. Mano, o prazer é muito meu, sabe? É sempre muito bom estar aqui, né? E agora mais ainda, né? Outubro Rosa, com essas duas personalidades, esse timaço, né? Para apresentar alguma coisa. Bom, a doutora Alessandra, já conversei com ela outras vezes, né, doutor? Tantos bons papos, e ela tem um nome muito bonito. Até porque o meu é Alessandro também, doutora Marcela, mas ninguém me conhece por Alessandro. Doutora, Outubro Rosa tá aí, né? A informação ainda é o que motiva, né? Na verdade é o que faz a diferença, mas existe muita desinformação em relação ao câncer de mama, né? A doutora estava falando de fake news e acaba se assustando com o que recebe. Doutores, para vocês isso é preocupante? Vocês médicos que acabam recebendo também uma enxurrada de informação negativa? Com certeza. E agora, sim, no mês de outubro, isso é particularmente importante, né? Todo dia aparece uma história nova na internet, falando contrário à mamografia. Já teve no ano passado até médicos falando que câncer de mama não existe, né? Que mamografia dá câncer, que mamografia não diagnostica o câncer, e isso leva a uma confusão muito grande na população, né? As pessoas hoje em dia cada vez mais se informam por redes sociais, e essa desinformação ela é muito nociva num país de mulheres onde o número de câncer de mulheres principalmente jovens está aumentando gradativamente, né? Onde apesar de todo o esforço que se faz, a maior parte dos tumores de mama, pelo menos 40%, são diagnosticados tardiamente. Então, existe uma preocupação muito grande com o que a gente chama de fake news, e existe todo um esforço da comunidade médica, do Colégio Brasileiro de Radiologia, das outras sociedades médicas envolvidas com a mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Febrasgo, e inclusive o Conselho Federal de Medicina, fazendo um esforço muito grande para tentar combater essas fake news. Doutora, eu acabei não apresentando a senhora, eu vou fazer um resuminho para o pessoal até entender, né? A senhora de Florianópolis está aqui, é uma grande amiga da URC. Sim. Né? Vem para um momento muito especial. Vou ler aqui, médica radiologista titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, membro da Comissão de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, diretora técnica da Sonitec Medicina Diagnóstica em Florianópolis, é isso? Isso, exatamente. Isso, então.
quer dizer, já trabalhou um pouquinho, imagino, com essa informação, com essa história, né, doutora? Sim, com certeza. Ó, ao seu lado, a doutora Alessandra, médica radiologista titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, médica radiologista da URC, aqui de Criciúma, e professora de radiologia do curso de medicina da Unesco. Pronto, agora devidamente apresentada. A gente já começou batendo papo, né? Doutora, a gente conversa muito localmente sobre isso, né? A impressão que nós temos é que regionalmente a informação ela é bem passada aqui em Criciúma e região, mas isso também não é verdade? A gente tem que continuar falando sobre o tema? A gente precisa continuar falando porque ainda muitas pacientes, muitas mulheres, como bem disse a doutora Marcela, são influenciadas por vídeos que aparecem no Instagram, né, na internet. De vez em quando a gente recebe uma paciente perguntando, mas mamografia não dá câncer? Mamografia não vai fazer mal para mim? Não, a gente tem bem determinado cientificamente que a mamografia é um exame que pode salvar vidas. Os estudos já foram realizados há muitas décadas atrás. Lá nos idos de 1970 até 80 foram compiladas informações e essas mulheres daquela época foram acompanhadas por 25, 30 anos. E o grupo que fazia a mamografia teve redução de 30 a 40% da mortalidade. Então já é bem provado e é um exame fácil, que está disponível, que tem equipamentos pelo Brasil todo, e então que pode trazer um benefício populacional, porque quando a gente faz rastreamento de câncer, a gente procura usar um exame que atinja o maior número de pessoas possível, né? E separe dentre essa população toda, separe aquelas com algum risco aumentado de câncer, com alguma lesão suspeita que precisa investigar. Para isso a gente precisa de um exame assim, que atinja o maior número de mulheres possível. E esse é a mamografia. Tá? Mas, doutora, qual é o maior inimigo, né, da prevenção? É o preconceito? É a desinformação? Eu penso que é a desinformação. Para você ter uma ideia, no Brasil, com tudo que se faz, a campanha de Outubro Rosa no Brasil, ela já existe há muitos anos, né? Ainda a cobertura mamográfica, ela não passa de 30%. Doutora, acho que a primeira campanha nacional foi o câncer de mama no alvo da moda. Acho que foi uma das primeiras. Lembra, a Cássia Kiss, né? O alvo da moda foi da Cássia Kiss. A camiseta azul com um alvo azul. Eu acho que foi uma das primeiras que eu lembro, assim, com muita ênfase nacional. Assim. Antes disso ainda teve alguma coisa, porque essa campanha do Outubro Rosa, a origem dela foi devido a uma paciente, uma moça que faleceu de câncer de mama americana, né, em Nova York. E a irmã dela começou uma campanha contra o câncer e montou uma instituição, né? E naquela época elas realizaram uma corrida, distribuíam lacinhos, elas que foi ideia da irmã dela, né? Ela montou uma corrida em Nova York. E o nome dela era Susan a paciente. Conen, eu acho, Susan Conen, assim. Essa paciente, né? E a irmã dela fez a instituição Susan Conen for Cure e elas fizeram essa corrida e distribuíram lacinhos para as pessoas da corrida pôr na roupa, e veio o laço rosa. Isso 1990. Depois em 2000 e alguma coisa começou no Brasil. Chega no Brasil, mas chega tardio também, a data certa não sei aqui no Brasil. Eu também não sei. Mas agora a campanha do Outubro Rosa é uma campanha mundial, né? Por que é importante a gente dedicar assim, um mês para falar da saúde da mulher, né? Porque a incidência do câncer de mama é muito alta, né? O câncer de mama, fora o câncer de pele, a gente exclui o câncer de pele não melanoma, que é esse câncerzinho que a gente diz que não mata, né? Esse câncerzinho superficial. Esse, sem dúvida, é o câncer mais frequente. Mas a gente exclui esse câncer das estatísticas porque ele tem pouca consequência na saúde das pessoas. Mas tirando esse tipo de câncer, o câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Qual é a taxa de mortalidade, doutora? Aqui no Brasil, a taxa é ainda elevada, porque a gente tem um diagnóstico tardio, infelizmente.
Tá? A maior parte dos tumores, a maior parte eu não digo, mas cerca de pelo menos 40% dos tumores no Brasil, estatísticas do DataSUS, são diagnosticados em estadio avançado, estadio 3 e estadio 4. Né? E tudo que se busca é antecipar esse diagnóstico para evitar que a mulher tenha que vivenciar essa experiência tão traumática de ter uma neoplasia avançada. Se diz que no mundo, a cada 4 minutos, uma mulher é diagnosticada com câncer de mama e uma mulher morre no mundo. Tá? Isso é um número muito forte, muito forte. E a gente tem como reduzir isso no Brasil. A gente tem. Técnica, tem informação, tem equipamento, tem equipamentos. Quer dizer, tem tudo. No Brasil a gente tem um número maior do que o considerado assim ótimo. O que falta é as mulheres chegarem nele, principalmente no sistema de saúde público. Né? Mas as mulheres não vão por quê, doutora? Por vergonha, por falta de conhecimento, por achar que aquilo não é nada, por ignorar um sinal? Por falta de conhecimento, por falta de acesso, não ao mamógrafo, mas você imagina o país grande como o nosso, as pessoas que estão fora dos grandes centros, elas têm muita dificuldade de acesso. Né? Da saúde suplementar isso é naturalmente muito menor, mas também por falta de solicitação dos médicos, né? A gente sabe que para a mulher fazer mamografia, ela precisa de um pedido médico. Tá. Então, a mulher primeiro tem que conseguir chegar no médico e aí ela receber esse pedido para poder ter acesso a uma mamografia de qualidade, porque isso é extremamente importante. De qualidade. Não basta também ser mamografia, tem que ser uma mamografia de qualidade. Nós, no Colégio Brasileiro de Radiologia, trabalhamos intensamente nessa questão, né? Então, falta de acesso, falta de informação e o medo, né? O medo do diagnóstico, que a gente diz assim, eu não vou procurar porque quem procura acha. Ontem teve o webinar de inauguração do Outubro Rosa do Colégio Brasileiro de Radiologia. Sim. E foi um webinar diferente, porque foi voltado também ao público leigo e foram convidados representantes das ONGs que se envolvem com câncer de mama e teve uma frase que me marcou profundamente. Essa história de quem procura acha, e o medo, elas substituíram por quem procura acha cedo. Acha cedo. Eu achei fantástico, porque é essa a diferença, né? Quanto mais cedo você diagnostica o câncer de mama, mais possibilidade de cura você tem, menor o tratamento, mais simples, com menos consequências, cirurgias mais conservadoras, sem quimioterapia. Doutora, a gente pode evoluir essa frase para quem procura acha saúde, acha qualidade de vida. Exatamente. E quem procura acha cura, né? Acha cura. Nós podemos substituir essa frase e fazer com que as mulheres comecem a falar isso, né? E agora sim, doutora, qual a importância do parceiro no câncer de mama? Esse é um assunto... Sabes que o índice de separação após câncer de mama é alto. É altíssimo. Os parceiros abandonam a esposa. Muito alto. Aqui os colegas comentam para mim que eles chegam, a paciente vai consultar, tá casada, no meio do tratamento não tá mais casada, muitos. E tem um outro aspecto, né, que também é importante falar. Infelizmente a gente ainda vive num país com muito machismo, né? Que a saúde da mulher não é prioridade, né? Principalmente fora dos grandes centros. E esse é um lado negativo de um certo cerceamento, mas tem um lado positivo, que é a possibilidade de uma alteração na mama ser percebida pelo parceiro. Então isso eu acho muito importante, porque como a doutora Alessandra falou, o câncer de mama não é um problema que interessa só a mulher. Ele interessa a mulher, ele interessa a família como um todo. Doutor, até porque é o seguinte, existe uma máxima, né? Que um homem pode ficar doente. Agora, quando uma mulher adoece, a família inteira adoece junto. Sim, ela é uma figura como base, ela, né? É a base da família. Né? E um tratamento, nós sabemos que já passei por este tratamento com uma tia minha, acolhemos na nossa casa. Muito tempo, quando morávamos lá em Florianópolis, graças a Deus, ela se curou. Mas não é um tratamento fácil, não. Né? Não é um tratamento fácil para a família, né? Para todos os envolvidos, né? Para o paciente é terrível, para a paciente, né? Para a família mesmo ele é muito destrutivo. Você tem que estar muito unido nesse momento, né? Porque o diagnóstico de câncer, a palavra câncer é uma palavra que assusta muito. Todo mundo assim, teve câncer, vou morrer. E não é assim.
A gente sabe que não é assim. Os índices de cura hoje são altos também? São altos, são particular. Nós podemos chegar a 95% de cura se o câncer for diagnosticado nos estágios bem iniciais. Agora, a única maneira de você diagnosticar um câncer em estado bem inicial é através de exame, principalmente da mamografia. Agora, esse exame, a mamografia, ela precisa começar a ser feita quando? Nós, no Brasil, temos 2 diretrizes de rastreamento. A primeira, que é a diretriz das sociedades, são as recomendações das sociedades médicas. No ano passado, nós atualizamos as nossas diretrizes, nós, na Comissão de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é formada não só por radiologista, mas também por membros da FEBRASGO e da Sociedade Brasileira de Mastologia. E as recomendações da comissão, elas são de iniciar a mamografia para mulheres que têm um risco comum, que a gente chama de risco habitual, né? A partir dos 40 anos, anualmente, até os 74 anos. E daí para frente depende de uma série de circunstâncias, qual é a expectativa de vida da mulher, se ela tem alguma comorbidade, alguma coisa. No SUS, entretanto, que são as diretrizes do INCAS, até semana passada, felizmente mudou, né? A recomendação era de começar aos 50 anos, a cada 2 anos, e terminar aos 69 anos. Mas, doutora, a distância dos 40 para os 50 é absurda. É muito tempo. É absurda. Se fosse de 40 para 42, agora de 40 para 50, é absurdo isso. É que existe... até dentro da comunidade científica existe assim, muita divergência, principalmente dos epidemiologistas, né, contra a mamografia, mas está mais do que provado, né, de que o rastreamento inicial, de começar o rastreamento a partir dos 40 anos e fazer anualmente, ele salva vidas. Particularmente no Brasil, diferente de população de países mais de primeiro mundo, que a gente chama, a incidência de câncer de mama em mulher abaixo de 50 anos, no Brasil é muito alta. Chega a mais de quase 25% de... É, 1/3 dos casos. 1/3 dos casos. 1/3 dos casos acontece antes dos 50 anos. Dos 50 anos. Os primeiros sintomas quais são? Bom, em primeiro lugar, dizer que nós não queremos que a mulher vá fazer mamografia quando tiver sintoma, porque quando ela tem sintoma, quando um tumor já é palpável, a princípio ele já é um tumor em estadio mais avançado. Nós queremos diagnosticar o câncer de mama quando ele ainda não dá nenhum sintoma. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, uma alteração de um caroço que é palpável, sentir a mama diferente, uma retração da pele, uma retração do mamilo, né? A mama que está mais endurecida. Nas mulheres mais jovens que menstruam, isso muitas vezes são alterações hormonais. Então, a mulher deve valorizar quando ela sente alguma alteração desse tipo e que não desapareceu depois que menstruou. Se persiste, então ela deve procurar o médico. Axila também, nódulos na axila podem ser um sinal já da metástase para um linfonodo, né, na axila. A saída de secreção de cor clara, né? Saída de secreção tipo água de pedra ou sangue, secreção da papila como sangue também podem ser outros sintomas. Mas o objetivo da mamografia é pegar pacientes assintomáticas. O objetivo principal é fazer rastreamento, procurar numa população de milhares de mulheres pequenas alterações que devam ser melhor investigadas para confirmar ou não um câncer muito pequenininho, porque quando a gente consegue palpar, a maioria dos nódulos palpáveis vão ter 2 centímetros em média. Isso é muito grande já, doutora? 2 centímetros já muda estadiamento, né? Então, acima de 2 centímetros já começa com T de tumor T2, se tiver metástase no linfonodo já vai ter N1, se tiver uma metástase à distância já vai ter o M do TNM, que é uma classificação internacional para a gente fazer os graus de um tumor, né? Então, influencia o tamanho do tumor
influencia se tem ou não linfonodos acometidos na axila e se tem ou não metástases para órgãos à distância, tipo pulmão, fígado, ossos, cérebro. Mas quer dizer, a palavra câncer, ela é destrutível, a palavra metástase... É pior ainda. É pior ainda, É doutor. pior e determina sobrevida. Sim. A presença de células fora da mama determina a sobrevida do paciente. Pode reduzir a sobrevida, né, em anos, tá? Então, por isso que a gente quer pegar a lesão contida na mama, antes de que as células ganharam o sistema linfático ou hemático. Mas, doutoras, o medo das mulheres também é da perda das mamas. Isso também atrapalha ou não no diagnóstico precoce? Eu não diria que é o fator primordial, não. Eu acho que uma mulher, quando ela faz esse diagnóstico, quando ela recebe esse diagnóstico, ela quer se ver livre do tumor e ela quer, né, o melhor tratamento. E muitas mulheres optam até por tirar as duas mamas, que atualmente já é um conceito inadequado, né? A gente busca o melhor tratamento conservador, com preservação das mamas. Mas eu queria só fazer uma observação em relação àquilo que a doutora Alessandra falou, que é do nódulo palpável, que isso assusta. A maioria dos nódulos palpáveis não é câncer, tá? A maioria dos nódulos que a gente palpa nas mamas não é câncer. Então, às vezes, a mulher fica com medo, né? Então, eu tô com câncer. Então, ela tem medo do diagnóstico, daí ela não vai procurar o médico. Mas a maior parte são lesões benignas. Mas para que a gente saiba se aquele nódulo é ou não um tumor, ela precisa ir ao médico, ela precisa fazer os exames. Mas o fundamental é diagnosticar o câncer antes disso. E a melhor maneira é fazer mamografia anual. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Sim, com certeza. Eu tenho o prazer de receber comigo aqui três doutores, a doutora Marcela Brizighella Scheffer, a doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovares e o doutor Domingos, ele da URC. Hoje não falou, hoje não deixaram o senhor falar, hein? O senhor trouxe hoje... duas mulheres, o senhor não vai falar hoje. Mas a URC está muito bem representada tá bem, né, aqui, doutor? né? Então... A gente já volta então rapidinho aqui no Manos Radio Show hoje, 35 anos da URC, abrindo Outubro Rosa com essa entrevista maravilhosa. Manos, voltamos aqui no Manos Radio Show. Hoje a saúde nos conecta. Eu tenho o prazer de receber comigo aqui a doutora Marcela Brizighella Scheffer, ela que é médica radiologista titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, a doutora Alessandra Beatriz Alessio Rovares, médica radiologista titular também do Colégio Brasileiro de Radiologia, médica radiologista da URC, professora aqui de Criciúma, e o doutor Domingos. Doutor Domingos, todo mundo já conhece aqui em Criciúma. Se eu tiver que apresentar o doutor Domingos em Criciúma, doutor, a URC está preparada, né, para o Outubro Rosa? Sem dúvida. Através do tempo, nós sempre procuramos ter equipamentos assim à altura da necessidade, não só de Criciúma, para toda a região. Então, hoje nós temos 2 mamógrafos, né, com baixa dose de radiação. Eles têm algum equipamento também diferenciado, que são os Smart Curve, que para fazer uma compressão da mama, porque a mama tem que ser comprimida, senão o exame não fica bom. E essa compressão muitas vezes traz um desconforto que alguns pacientes sentem bastante. Então esse equipamento diminui o desconforto, né? Nós investimos nisso. E temos também equipamentos próprios de ultrassom, a própria ressonância magnética, são exames que podem ser feitos, né, depois de uma mamografia. Bom, o senhor falou dos equipamentos, tem a questão da radiação, né, que muito se fala, o que é verdade e o que é mentira sobre as doses de radiação? As doses de radiação hoje nos equipamentos são extremamente baixas, né? Então, em algum exame, por exemplo, um raio-x de tórax, tu toma, andando na rua, toma irradiação solar equivalente, né? Então, não é mais uma preocupação para quem tem equipamentos atualizados com baixa dose. Poxa vida, doutoras, além das técnicas citadas pelo doutor, existem outras técnicas para fazer os diagnósticos? Sim, existem
questões de tecnologia avançada também, né? Por exemplo, os mamógrafos que a gente tem na URC são mamógrafos digitais, né? A base já é digital. Existe opções, né, opcionais que a gente pode incluir nesse equipamento para fazer tomossíntese, né? Tomossíntese é como se fosse uma tomografia da mama, tá? O aparelho tem o arco do raio-x do aparelho que move e faz um movimento em semicírculo, e a cada 10 graus emite o raio-x na mama. Então vai ter várias imagens da mama naquele momento que faz esse movimento em semicírculo. Várias fatias. Várias imagens, fotos da mama que vão ser compiladas numa informação de um bloco em 3D. Esse bloco depois é fatiado a cada milímetro. Então gera da mama centenas de imagens milimétricas, né? Como se fosse assim uma tomografia, entre aspas, da mama a cada milímetro. Isso aumenta a detecção de lesões pequenas, porque quando a gente faz a mamografia habitual, a gente comprime a mama e bate uma foto dela com as estruturas sobrepostas. Quando a gente faz essa tomossíntese, a gente fatia a mama e retira a sobreposição de tecidos normais com tecido anormal. Isso ajuda a diferenciar uma lesão. É muito importante, assim, quando a gente vê uma assimetria, uma distorção arquitetural, né? Uma distorção arquitetural na mama, tá? Outra tecnologia que existe hoje também é a mamografia com contraste. É injetado contraste iodado na veia da paciente, adquirido as imagens pré e pós-contraste, faz uma subtração e vai sobrar a imagem só com o que capta, né? Então, como as lesões malignas, elas, em sua grande maioria, captam o contraste, elas vão aparecer nessa mamografia que foi feita a subtração, tá? Essas duas tecnologias, elas são difundidas no mundo, né? Nos Estados Unidos é muito usado, na Europa é muito usado. Já aqui no Brasil, a gente sofre um empecilho, né? Por quê? Porque não está no rol da ANS. Tá. Então, quando não está no rol da ANS, os planos não autorizam, não pagam, né? Então, quem faz hoje no Brasil, faz ou de graça ou cobra da paciente. Ou somente, né? Particular. Ou só particular, né? Então, agora o nível de conhecimento e educação, tanto da paciente quanto do médico solicitante, tem que ser um nível alto para entender a importância desses dois exames. Senão o solicitante não vai pedir e a paciente não vai querer pagar. Entendi. Né? Ela não vai entender a importância também. Não vão entender a importância. Tá? Na ressonância, a gente também tem sempre evolução de sequências, né? Quando a gente faz uma ressonância de um órgão, a gente faz várias sequências físicas dentro daquele exame, que são estudos específicos que foram formados por alterações físicas na hora de adquirir aquela sequência, tá? Então, hoje o que está se falando muito de mais novo é uma sequência que chama UltraFast. Essa a gente já incorporou aqui no nossa rotina, na nossa programação de ressonância de mama, tá? Porque a gente tem o aparelho e a gente tem um físico médico que está sempre ali conosco. Então, a equipe montou essa sequência UltraFast e a gente já está usando há alguns meses, tá? Já a tomossíntese e a mamografia com contraste, nós temos o aparelho que faz, mas teríamos que pagar, em média, R$500 mil ou R$1 milhão se juntar as duas tecnologias. E como a gente sabe que o nosso cliente não quer pagar pelo exame e o nosso médico solicitante não quer pedir o exame, a gente ainda não investiu nessas
tecnologias. A gente precisa que as pessoas que peçam o exame entendam o valor que tem, né? Então, hoje a gente faz a mamografia digital. Quando necessário, incidências adicionais, que são compressão localizada, magnificação, algumas posições especiais para detectar alguma lesão que está no cantinho da mama, né? Então é uma incidência adicional que é feita para mostrar melhor uma lesão, né? Às vezes é muito medial na mama ou muito lateral ou na axila. Então tem incidências adicionais que são realizadas, tá? Basicamente acho que é isso. Eu acho que é bom, interessante a gente falar também um pouco da ultrassonografia. Antes, só um parêntese em relação à radiação da tomossíntese, né? Um dos motivos pelos quais muitos médicos não pedem a tomossíntese, além da questão do preço, é que dizem, mas a tomossíntese aumenta, dobra a radiação sobre a mama, né? Em primeiro lugar, como já foi dito, a radiação da mama num exame de mamografia é bastante baixa. E os benefícios que a mamografia traz, eles superam, assim, infinitamente o eventual risco de um câncer de mama radioinduzido, como a gente chama. Na tomossíntese, é verdade que dobra a radiação. Só que ainda dobrando, ela está abaixo do limite máximo preconizado pelo FDA. E existem hoje, com o desenvolvimento tecnológico da tomossíntese, o que a gente chama de mamografia sintética. O que é a mamografia sintética na tomossíntese? Atualmente, quando a gente vai fazer a mamografia, a gente faz a mamografia normal, né? Que a gente faz 2 incidências de cada mama, e depois a gente adquire os cortes de tomossíntese. Para contornar essa questão da necessidade de obter essa radiografia base, foi desenvolvida a tecnologia de transformar todas aquelas imagens fininhas do bloco que foi adquirido numa imagem semelhante à mamografia digital 2D, que a gente chama. E atualmente essa mamografia sintética já está bastante desenvolvida e praticamente dá para substituir. Então não existe motivo a princípio para você não gostar da tomossíntese. Esse medo não precisa existir. Não, olha, quem é radiologista, quando a gente começa a usar tomossíntese, o mundo se abre pra gente na hora de avaliar uma mama, principalmente aquelas mamas heterogeneamente densas. Doutora, causas do câncer de mama e os principais fatores de risco, a gente consegue resumir? Bom, o câncer de mama é uma doença multifatorial, né? O principal fator de risco para câncer de mama é ser mulher, porque câncer de mama também dá em homem. Também, né? É verdade? Também dá em homem. É uma doença rara, mas também dá em homem. O outro principal fator de risco é a idade. A gente sabe que a incidência do câncer de mama aumenta com a idade, né? Existem outros fatores que são alterações genéticas. Todo mundo já ouviu falar do BRCA1, depois da Angelina Jolie, né? BRCA1, BRCA2. Mas tem muitos outros genes que estão envolvidos num risco maior para câncer de mama. Questões hormonais. As mulheres que não tiveram filhos, que tiveram uma menopausa, uma menarca, né? Primeira menstruação muito cedo, que tiveram uma menopausa tardia, que tiveram uma gestação, a primeira gestação mais tarde, que não amamentaram. Tudo isso são fatores que interferem e que de alguma forma acrescentam um pequeno risco na possibilidade de ter câncer de mama, né? Mas além disso, desses fatores, existem vários outros nos quais a gente pode interferir, que é basicamente o nosso estilo de vida. A gente sabe hoje que a obesidade é um fator importante, o sedentarismo são fatores que interferem no risco de câncer de mama. O consumo de álcool, o uso de hormônios, da terapia de reposição hormonal. Então são todos fatores que a gente tem poder de interferir, né? E que, na medida em que a gente modifica os nossos hábitos de vida, nós estamos também reduzindo, de certa forma, a nossa chance de ter câncer de mama. Doutor, uma mulher estressada, uma mulher ansiosa, isso também contribui? Olha, quando eu era acadêmica de medicina ainda, isso faz muito tempo, o meu
professor, Dr. Luiz Carlos de Souza, falecido infelizmente, ele foi o primeiro ginecologista em Florianópolis que começou a se interessar por mama, assim, começou a tratar a mama como uma área diferente dentro da ginecologia. Ele dizia para mim: Marcela, se você vir uma mulher acima de 40 anos que teve um problema, uma perda, um estresse muito grande, cuida dela, porque essa mulher vai ter câncer de mama. Então, sim, né? Uma perda, um abalo emocional, um problema de saúde, tudo isso interfere. A mente e o corpo. A mente e o corpo, a gente é um todo. E o doutor Luiz Carlos foi o primeiro, né, a chamar a atenção para isso que hoje todo mundo sabe, né? Agora, doutora, não existe, por exemplo, como você quantificar isso, né? Níveis de estresse, ainda a gente não tem como fazer isso, né? Não, é mais como a pessoa responde ao estresse. Tá. Né? É como tu te comporta àquela situação, né? Como tu aceita determinadas situações. É o poder de resiliência da pessoa, né? Tu pode ver um obstáculo e ele virar um muro, ou ele ser uma pedrinha e tu só pula. Mas, doutora, quando você está falando isso, me vem também algo, né? Existem mulheres que recebem, eu tenho certeza que recebem diagnóstico e fazem do diagnóstico, né? Algo que vai fortalecer elas. Elas vão buscar cura, que elas querem se curar. E eu tenho certeza que existe o contrário também, que existem mulheres que já desistem ali. Né? Qual é o papel de vocês como médicos, né, profissionais, nos dois ambientes? É acolhimento, né, em primeiro lugar. Acolhimento, escuta, né, ouvir a paciente, tá? É isso que vai ajudar ela no processo de aceitação, né, de não sentir aquela negação, né, mas aceitar e entrar de corpo e alma naquele tratamento, né? A família também vai ser muito importante, o apoio que aquela pessoa vai ter dentro de casa, né? Quando volta por exemplo, se tem que fazer quimioterapia periódica, aqueles dias em torno do processo de quimioterapia vão ser difíceis fisicamente, né? Porque é ruim quando a gente está doente, a gente se sente mal, e quando a gente está com enjoo, com dificuldade para se alimentar, né? Pode ter dificuldade até de sentir o gosto, o sabor do alimento, não tem mais prazer com o alimento, que a gente sabe o quanto é bom sentir o prazer do alimento e perde, né, durante uma quimioterapia. E toda aquela sensação de mal-estar que a pessoa vai sentir, né? Então tem que, assim, entender essa pessoa, ouvir, ser acolhedor, né? Oferecer a nossa melhor técnica, mas com esse sentimento de humanização do tratamento. Na verdade, é o médico além do médico, né? O médico humano, né? Empatia. Né? Empatia é a palavra fundamental, né? A gente tem que acolher, informar, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu queria completar um pouquinho do que você falou dos equipamentos, que a gente esqueceu de falar da ultrassonografia. Sim. Por que eu tô querendo tocar nisso? Porque muitas mulheres, como o Domingos falou, né? Não quero fazer mamografia porque mamografia dói, porque tem radiação, então vou fazer ultrassom, né? O ultrassom é um método absolutamente extraordinário. Eu sou apaixonada pelo ultrassom. Eu não vou dizer há quanto tempo, mas eu fui uma... O Domingos sabe, né? A gente é uma das primeiras aqui a fazer ultrassom aqui no estado, uma das pioneiras. Então eu sou apaixonada pela técnica. Mas o ultrassom não substitui a mamografia, né? Por que ele não substitui? Porque os tumores muito pequenos, apesar de a mamografia também não ser o exame perfeito, tumores muito pequenos, eles podem não ser vistos no ultrassom. E além disso, o ultrassom, às vezes, ele mostra muitas outras coisas que não tem nada a ver com câncer. Então, o ultrassom é um excelente complemento para a mamografia em situações particulares, mas ele não substitui, ele não serve para rastreamento, que é justamente procurar uma alteração numa pessoa sadia, que não tem nenhuma queixa em relação àquilo que está sendo procurado.
É muito bem falado, né? Porque a gente às vezes ouve, durante o exame de ultrassom, eu escuto pacientes dizendo, eu não vou mais fazer mamografia, eu quero só fazer ultrassom. E daí a gente para explicar para essa pessoa não fazer isso, continue fazendo mamografia, porque existem alterações como as microcalcificações que só aparecem na mamografia. Grupinhos de pontinhos densos de depósito de cálcio que é impossível de encontrar lá no ultrassom. Ou seja, cada exame, doutora, tem uma função. Eles se completam, se complementam. E se a gente deixa de ver a microcalcificação, perde uma oportunidade, porque geralmente ela está relacionada com um carcinoma in situ. In situ quer dizer antes de ultrapassar uma barreira que ganha o sistema linfático ou o sistema hemático. Então, a gente prioriza encontrar esses tumores também. E se você não faz a mamografia, perde uma oportunidade. E esses tumores correspondem hoje a uns 15% dos casos de câncer de mama, né? E quando tu pega o in situ, a chance de cura é acima de 95%. Doutoras, tem evento acontecendo, agora outubro tem muita coisa. Muitos. Hoje a gente vai, hoje nós preparamos um evento especial. Hoje, para quem está ouvindo a gente ao vivo, é no dia 2 de outubro, né? Porque às vezes a pessoa vai pegar esse vídeo no YouTube e não vai entender nada, né? Isso, hoje, 2 de outubro, né? Hoje é dia 2 de outubro, às 18h30, nós vamos estar com a doutora Marcela, né? Eu quero aqui agradecer especialmente a doutora Marcela ter aceito vir de Florianópolis até Criciúma. Ela vai ministrar uma aula que o assunto retoma as microcalcificações, os desafios de diagnóstico, e ela é uma especialista de renome nacional. A gente está muito feliz que ela aceitou vir aqui. E então nós vamos apresentar essa aula para alunos da Unesc e médicos daqui da região. Vão vir ginecologistas, mastologistas, oncologistas. A gente vai ter uma sala cheia, todo muito especial, tá? E eu quero agradecer a doutora Marcela, né, que aceitou vir, que ela para quem não a conhece, ela é uma inspiração. Ela sempre foi e continua sendo uma inspiração para vários radiologistas, né? Então a gente tem ela com muito carinho. Bom demais. Doutora, carinho eu tenho por recebê-la aqui também, né? Prazer. A URC é grande parceira, grande amiga, é prazer recebê-la. Os microfones também da 92 estão à sua disposição. Sempre que vier a Criciúma, doutor Domingos, você traga a doutora aqui pra gente bater mais papo, combinado? Combinado. Combinadíssimo? Doutoras, não dá tempo para mais nada, eu queria uma mensagem final de vocês para as mulheres, por favor. Olha, o que eu sonho, né? A gente sempre tem um sonho, né? O meu sonho é que a gente consiga levar o diagnóstico precoce para o maior número possível das mulheres brasileiras, né? Para isso, que elas procurem informações em fontes confiáveis, no Colégio Brasileiro de Radiologia, nas sociedades médicas, no Conselho Federal de Medicina, em vídeos como esse que a gente está fazendo agora, né? Onde tem informações que as ajudem a entender a importância de cuidar de si mesma. Fazer exame de mamografia significa amar a si própria, né? Respeito com você mesma, com sua família, né? E a garantia de uma possibilidade de um futuro no que diz respeito à saúde das mamas muito, muito, muito tranquilo. Bom demais. Obrigado, doutora. Doutora Alessandra? Eu quero deixar mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo e assistindo, que elas tenham coragem de realizar os seus exames, que façam isso por si mesmas e pelos seus familiares, que quando aparece alguma alteraçãozinha, não fiquem desesperadas. A maioria das alterações são benignas, como a doutora já falou, né? Mas a gente
precisa examinar melhor, às vezes fazendo um ultrassom, algumas vezes fazendo ressonância, tá? Mas que a pessoa precisa buscar isso. Hoje a busca tem que vir também do paciente, né? Para conseguir esse objetivo de diagnóstico precoce, né? Pegar pequenininho. Doutor, obrigado. Doutor Domingos, obrigado sempre, um grande prazer. Olha, é sempre muito bom estar aqui com você. E hoje eu mais escutei do que falei, né? Mas queria, assim, novamente agradecer a doutora Marcela. Quando eu fiz o contato com ela, ela não pensou duas vezes. Eu disse, vamos combinar e vou. Né? A gente sabe de quão atarefada você é lá na ilha, né? Mas está aqui conosco hoje, uma honra. Né? Vai fazer uma palestra hoje sobre microcalcificações das mamas, e é uma coisa muito importante. Doutora Alessandra, né, já é mais conhecida aqui da região, né? Mas a gente tem muito orgulho pelo trabalho que ela tem feito em relação à mamografia e a exames de mama, tanto no ultrassom como também na ressonância magnética, né? Então, sou muito agradecido a essas duas, né, médicas, e agradecido ao programa também, a dedicação e a forma como você conduz, né? Obrigado, doutor. Que a gente sempre acha muito legal aí. Doutor, obrigado, fico muito feliz, né? O senhor falou em honra eu tenho de ser eternizado nesses 35 anos como um pequeno fragmento da história da URC. Muito obrigado. Outubro Rosa é um lembrete, mas o cuidado deve ser o ano inteiro. Aqui na URC temos tecnologia, temos estrutura, mas acima de tudo temos empatia. Se você é mulher, agende o seu exame. Se você ama uma mulher, incentive o cuidado. Prevenção é presença. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio do podcast URC, onde a vida sempre está em primeiro lugar. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. A música